pessoal, aqui é a professora Letícia e vamos continuar com o assunto de conjuntos. Ainda dentro dos conjuntos que eu postei da aula anterior a essa, né, a gente tem o conjunto das partes. O que é o conjunto das partes? Ele é um conjunto formado por todos os subconjuntos de um determinado conjunto. Então, por exemplo, assim, a gente tem o conjunto de A, que ele é formado pelos elementos 1, 2, 3. Só até 3, porque senão fica muito gigante. Então, a gente vai representar o conjunto das partes de A como P de A, né? Partes de A. A gente vai imaginar todos os conjuntos que caberiam aqui, sendo que o conjunto vazio, ele é um conjunto que pertence a todos, é um subconjunto que pertence a todos os conjuntos, tá? Então, dentro desses elementos, a gente poderia ter o conjunto de 1, conjunto de 2, conjunto de 3, o conjunto de 1 e 2, o conjunto de 1 e 3, o conjunto de 2 e 3 e o subconjunto de 1, 2 e 3, que é do próprio A. Então, o conjunto de partes são todos os subconjuntos possíveis dentro de um determinado conjunto. Então, voltando também ainda no assunto de ontem, como que a gente poderia escrever sobre a união, a expressão para representar a união de um conjunto, de dois conjuntos, né? Então, aqui, ó, conjunto A em união com o conjunto B, ele é igual a x, né? Um determinado elemento, tal que, sempre esse travessão significa tal que x, ele pertence a A ou x pertence a B. Então, aqui, ó, para haver uma união entre A e B, x, um determinado elemento, tem que pertencer ao conjunto de A, ou esse elemento também tem que pertencer a um conjunto de B. Assim como para haver intersecção, né? A gente escreve assim: A intersecção de B é igual a x, tal que x pertence a A e x pertence a B. Lembra lá no nosso gráficozinho, esse diagrama aqui se chama diagrama de Venn, tá, gente? Essa representação que a gente faz dos conjuntos. Lembrem lá que para haver intersecção, que é o que se encontra nos meios, então esses elementos eles têm que pertencer tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Então, por isso que a gente escreve dessa forma, tá? Assim como a diferença, tá? A diferença, a gente pode escrever ela dessa forma assim, ó. A menos B, né? A diferente de B, tal que é igual a x, tal que x pertence a A e x não pertence a B. Quando a gente coloca o tracinho na frente, ele representa o não pertence. Então, quer dizer, lá no diagrama de Venn, lá de novo, a gente tem o grupo A, aqui o conjunto A e o conjunto B, né? A gente tem aqui o que são iguais. E aqui tem o que é diferente dos conjuntos, tá? Então, o A menos o B é igual a apenas o que tá aqui, ó. Os elementos que só pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B. Então, por isso que a gente escreve dessa forma. Então, além dessas operações com conjuntos, a gente tem os complementares, tá? Conjuntos complementares. Ele é representado por um C assim mais alongado, e a gente representa ele com dois conjuntos. Aqui é complementar de A em B. O que é isso, gente, complementar? A gente tem esses dois conjuntos, eles têm que ter uma intersecção entre eles, tá? Um tem que estar
tem que pertencer tem que ter elemento pertencente a outro conjunto para poder funcionar. Aqui tem o conjunto A, aqui tem o conjunto B. Complementar de A em B significa que é a mesma coisa que B menos A. O que eu preciso do B, de elemento do B, para que o A se torne igual a ele? É mais ou menos isso que significa os conjuntos complementares, tá? Então, é o que eu preciso do elemento do outro conjunto para que eu me torne como ele. Então, a gente vai fazer sempre a diferença dos conjuntos de baixo aqui para cima, ó, o B menos o A. Se fosse C complementar de B em A, a gente faria A menos B para poder descobrir quais são os elementos para poder formar o complementar.